Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Estou um pouco com muito frio. Acho que faltou um pouco mais de agasalho. Estou com uma coisinha de leve. Mas vamos, antes de tudo, falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, porque temos a certeza, meu Deus, que a Tua palavra não volta vazia. Que não importa, Senhor, a quantidade, mas o que importa mesmo é a qualidade dos corações. A qualidade dos nossos corações quebrantados e famintos pela Tua palavra. Meu Deus, enche-me com Teu Espírito, Pai. Perdoa as minhas falhas e os meus pecados. Me capacita diante do Teu reino, Pai. Enche a Tua igreja com o Teu Espírito. Me esvazia do meu eu. E enche-nos, Senhor, de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Maravilha. Esse microfone é bom, viu? Gostei dele. O som sai aqui bem no meu ouvido aqui, eu consigo me ouvir. Gostei. A igreja é muito bonita, muito obrigada pelo convite, tá? E eu me chamo Francisco, que ela é minha esposa, e por mais que não pareça, e por mais que vocês se espantem, eu tenho 34 anos. É verdade, não tô brincando, não tô mentindo. Obeso, né? É verdade, né? Coisa boa, né? Eu tive na infância uma deficiência de crescimento. Então você agora acredita, você vai falar, né? Com certeza. Bom, mas o meu objetivo aqui hoje não é contar a minha história, mas é perguntar para vocês como está a sua fé. A mensagem de hoje tem um tema: aonde Deus está nas suas dificuldades. Eu não sei você, eu não sei se você veio para cá hoje com esse pensamento, tentando talvez ir para a igreja para buscar uma resposta, ou talvez ouvir a voz de Deus, ou talvez ser mais um culto, mais uma mensagem das quais você já ouviu. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já perderam até as contas de quantos sermões já ouviram. Eu perguntar a você quantos sermão de sábado, eu nem contando nem a quarta domingo, que hoje em dia ver cristão na quarta domingo é um milagre. Estou falando de sábado. Quantos você já ouviu? Você vai falar, ixi, muitos. Agora a minha pergunta é, e quantos mudaram a sua vida? A igreja de Deus tem passado por uma mornidão tão grande, que nós já aceitamos o legalismo espiritual. O que é o legalismo espiritual? Vou para a igreja porque hoje é sábado. Sábado, na igreja. Aí o filho vai, porque a mãe vai, porque o pai vai. E aí ele cresce na igreja, mas ele nem sabe por que ele ia para a igreja. Ele nem sabe por qual mérito, por qual objetivo, com qual interesse ele ia. Antes de convidar seu filho à igreja, antes de convidar seu filho para a igreja, convide ele para conhecer Jesus. Porque depois que ele conhecer Jesus de verdade, ir à igreja não vai se tornar algo que ele está indo por obrigação. Ele não vai ser mais do mesmo. Hoje eu sou professor de escola sabatina dos jovens na igreja do Jardim Paranaense. E o que eu vejo lá tem bastante jovens. Mas 99,9% dos jovens que tem na minha igreja são jovens que os pais trazem para a igreja. E isso é um dado aterrorizante. E a maior parte deles são convencidos. Se o pai não trouxer, não vai. Se o pai não levar, não vai. Poucos deles realmente entendem quem é Jesus. E nós também precisamos entender quem é Jesus. Porque quando nós entendemos quem Ele é, reconhecemos quem nós somos, aí nós temos acesso ao Pai.
Então é uma equação. E eu vou repetir para vocês. Porque eu não quero que a mensagem de hoje seja mais uma das tantas que vocês já ouviram. Primeiro você precisa reconhecer quem você é. Então repete comigo. Quem eu sou. Quem eu sou? Pode ser melhor. Quem eu sou? Vamos fazer um 3 para ficar bonitinho? 1, 2, 3. Quem eu sou? Muito bem. Quem você é? Se for para a Bíblia, você vai entender que você é um taco de imundícia. Você também vai ter que encontrar na palavra de Deus que você é pó e cinza. Você também vai entender que você talvez seja indigno, ou tantas outras qualidades adjetivos que a Bíblia nos dá. Mas também a Bíblia vai falar que você é comprado pelo preço mais caro que alguém um dia ousou pagar. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Então a primeira coisa é reconhecer quem você é. Quando você reconhecer quem você é, entender quem você é, você vai entender quem Ele é. E você vai poder saber pedir. E vai poder ser ouvido. A igreja nossa, a nossa igreja, a igreja, não é a igreja de Deus, mas a nossa igreja tem passado por uma frieza espiritual, onde não sabe pedir e não recebe o que pede. Por quê? Porque a gente não sabe quem nós somos. Não sabe quão precioso nós somos para Deus. Nós somos cada gota do sangue de Jesus. E muitas vezes, por não sabermos quem Ele é, nós colocamos na situação de perguntar: aonde está Deus? Senhor, cadê o Senhor agora? Aonde o Senhor está? Tenho certeza que vocês muitas vezes já se perguntaram: Senhor, estou passando por isso, Pai. Cadê o Senhor agora? Aonde o Senhor está? Você não está vendo o que eu estou passando, Senhor? Aonde o Senhor está? Quem é que nunca se fez essa pergunta? Eu já me fiz tantas vezes. Não posso passar por nada na vida e eu falo: meu Deus, cadê o Senhor? É ou não é? Nós procuramos a Deus. E muitas vezes parece que Deus não está lá. Mas só parece, meus irmãos. Eu já trouxe aqui para a gente poder estudar e entender um pouco melhor 3 personagens que vão nos ensinar uma lição, tanto a vocês quanto a mim. O primeiro personagem é um homem chamado Elias. Abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis, capítulo 19. Estou com frio. Estou tremendo. Ah. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 em diante. Vamos lá? Todo mundo já abriu? Amém. Encontrou? Amém. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um dos mensageiros a Elias para lhe dizer: que deuses me castiguem se amanhã, a essa hora, não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Cara, que ameaça, hein? Que ameaça. Amanhã, essa hora, eu não sou eu. Se eu não fizer com você, o mesmo eu fiz com eles. Nesse momento de ameaça de morte, Elias teve medo. Ele teve medo porque ele teve medo de perder a sua vida. E eu creio que vocês, na hora da doença, na hora da ameaça, sentem medo. Medo é uma das características humanas. Nós temos medo. Jesus sentiu medo.
Nós podemos sentir. E então Elias fugiu. Com medo ele fugiu. Assim como nós, com medo, fugimos. Fugimos da realidade. Fugimos das pessoas. Fugimos das responsabilidades. Com medo, fugimos. Não é? Porque sempre é mais fácil fugir do que enfrentar. Sempre é mais fácil fugir, correr, do que enfrentar a sua realidade. É porque nessa hora ele teve medo. E ele pensou, ele não pensou. O mesmo Deus que derrotou 400 profetas de Baal não pode me defender, que lambeu a água, lambeu a oferta, lambeu tudo, não pode me defender. Ele tinha acabado de fazer uma grandiosidade, se consagrado como profeta de Deus, e por uma proposta de morte, uma ofensa de morte, uma ameaça, ele teve o que, igreja? Teve medo. Então, fugiu. E lá onde ele estava, fugindo, ele foi para um lugar chamado Horebe. E eu fui pesquisar o que significava Horebe. E a palavra Horebe significa, na verdade, lugar isolado, lugar sem nada, lugar seco e desolado. Ele foi para um lugar seco e desolado. E aí, no meu trabalho, onde eu trabalho, lá esse dia eu ouvi uma música. Esse dia não, acho que foi ontem. E a música dizia assim: qual é o som de Deus? Qual é o som de Deus? Qual é o som de Deus? E depois a resposta era uma bateria. A bateria lá. Uma empresa onde tem várias religiões ali, mas a maior parte são pentecostais, neopentecostal. E o som de Deus era uma bateria, a resposta da música. Qual é o som de Deus? Era uma bateria tocando. E aquilo ficou no meu coração. Eu preciso responder. Qual é o som de Deus? Lá em Horebe, Elias descobre qual é o som de Deus. Porque muitas igrejas pensam que o som de Deus é em meio a um reboliço espiritual, povo virando, rodando, pulando. Ali está a manifestação de Deus. E o meu patrão perguntou: você não crê no Espírito Santo? Eu falei: creio, agora como eu não creio? Eu não levo de casa sem o Espírito Santo, irmão. Aí ele falou: bom. Mas eles acreditam que ter o Espírito Santo é sair rebolando, rodando e girando e rodopiando e mora. E aí eu vou puxar para ele, né? O Espírito Santo está. Com calma, eu vou puxar para ele. Tudo só tem. Vamos ver comigo. A partir do verso 3. Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida. E foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. E ele mesmo, porém, foi para o deserto. Caminho de um dia inteiro. Por fim, sentou debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer. E orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e coma. E Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras e brasas, um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque a viagem será longa. Ele não queria fugir, não estava com medo, então ele precisava ter um real encontro com Deus.
para ele sentir quem é Deus. Lembra da nossa equação? Reconheça quem você é. Primeira coisa, reconheça quem eu sou. E então você encontrará quem é Deus. Quando ele passou a ter medo e fugiu, o Senhor não deixou o sol, mandou um anjo. E esse anjo cuidou dele, alimentou no deserto. Porque por mais que ele tivesse medo, Deus entende o teu medo. Deus não repreende o teu medo, Ele entende o teu medo. Porque se Ele repreendesse o medo de Elias, Ele não mandaria um anjo alimentá-lo. Mandaria um anjo com a espada de fogo, volta. Então é necessário às vezes passarmos por um deserto. Para nesse deserto nós reconhecemos quem Ele é. E entendemos quem Ele é e o que Ele faz. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu queria só falar com você hoje, de sábado. É que não importa o que você está passando. Quando você entender quem você é, reconhecer quem Ele é, as coisas vão encontrar o seu caminho natural. Deus te falará com as letras mais lindas. Você não está só. Por mais que pareça, você não está. Continuando. E o verso continua dizendo assim. Verso 8. Então Elias levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Eita comida, hein? Eu não sei o que ele comeu não, mas tenho quase certeza que foi cuscuz. Eu não tento tomar tanta força se não for cuscuz. Comeu o nome da vitamina, né? 40, rapaz, ele caminhou. Uma comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Isso que foi uma comida. Comida que só os anjos comem, eu acho. Essa é a comida especial. E então, vamos lá, continuando. Tendo sido muito zeloso pelo Senhor, verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu acho que é até engraçado, sabe? Sabe que eu consigo entender a Bíblia de uma maneira diferente do que as pessoas leem? Elas leem a Bíblia de uma maneira tão rígida que elas não entendem como Deus pode ser engraçado. Porque eu tenho humor. Você também tem. Somos a imagem e semelhança de Deus. Acha que Deus não tem humor? Acha que Ele é um rei, um cérebro de ferro, rígido e duro? É assim que você imagina Deus? Se Ele sabe quando cai uma folha, sabe o cabelo na tua cabeça, Ele conta cada fio, Ele sabe tudo. E Ele fala: você está fazendo o que aí, Elias? Eu não consigo imaginar isso aqui como uma bronca. Mas fazendo o que aí, Elias? Não é. E aí, Elias? Você está fazendo o que aí? Paz. E Elias com medo. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. Aqui, ele acha que ele é o último biscoito, né? A última bolacha do pacote. A última Coca-Cola do deserto, né? Falando, só eu fiquei sim. Estou com medo porque só tem eu. E se eu morrer, e agora? E aí ele fala: não, Elias, espera aí, não é assim. Você é o cara, mas não é tão assim. E ele fala: ainda tem outros joelhos que não se dobraram. Vamos ler agora verso 14. Perdão, verso 11. E então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Era um vento que dizia o quê? Fendia os montes, quebrava as rochas. Um vento que fendia montes, um vento que quebrava rochas. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas o Senhor não estava nesse vento. O Senhor não estava nesse vento. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto.
Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Um fogo. Da onde veio esse fogo? Não sei, mas veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Percebe aqui que são coisas inacreditáveis. Coisas que, se você vê em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, você fala, rapaz, isso pode ser uma manifestação de Deus. Um vento que racha um monte. Um terremoto do nada, um fogo rodando, um fogo consumindo tudo. Isso aqui só pode ser Deus. Deus estava no monte, no vento, igreja? Estava no vento, Deus? Não, Deus não estava no vento. Igreja, Deus estava no fogo? Estava no fogo? Não, Deus não estava no fogo. Agora, olha onde estava Deus. Continuando. Depois do fogo, veio um som suave, um suave sussurro. Um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Estava no sussurro. Deus estava no sussurro. E agora eu coloco para a minha vida. Às vezes, eu quero que Deus faça coisas gigantescas, me dê sinais miraculosos. Mas muitas vezes Deus está falando com você já há dias, mas Ele está no sussurro, demonstrando de maneira simples, de maneiras pequenas. Aí você quer que caia uma introdução na sua cabeça para você acreditar. Você quer que a luz apague do nada para você acreditar. Você quer sinais, um redemoinho de fogo. Você quer sinais miraculosos. E aí eu respondo para o meu empresário, lá para o meu chefe: sabe onde é que o Espírito Santo está? No sussurro. Sabe qual é a voz de Deus, a música lá? Não está na bateria, não está no argir, não está no som de guitarra, não está no terremoto, não está no vento que quebra tudo, não está no fogo. Deus está no sussurro. Deus está nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Deus, de maneira nenhuma, abandonou Elias. Mas Deus precisava perguntar: Elias, o que você está fazendo aí? Deus conhecia o coração de Elias, sabia que ele estava com medo, mas era necessário perguntar. E hoje, eu quero que você, nesse momento agora, se pergunte, feche os olhos bem delicadamente e pergunte: aonde você está? Não estou falando na igreja, no local. Estou se perguntando na sua decisão com Cristo, na sua vida, aonde você está? Tem você se posicionado ao lado de Cristo? Ou tem você tido medo, corrido para o deserto, se afastado das obrigações com Cristo? Eu conheço muitas pessoas que querem ter uma vida de estabilidade, que falam assim: eu quero ganhar dinheiro para ter estabilidade, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro, muito dinheiro, eu quero ser rico e ter estabilidade. Igreja, vou falar para vocês uma verdade que vai doer em muitos. Aqui tem muitos jovens, são pessoas mais maduras, vão entender o que eu vou falar. Se eu te contar que não existe estabilidade, não existe. Essa palavra não existe. Porque para haver estabilidade, tem que parar. E quando você para, você morre. Olhe para o mundo em volta. Veja se existe algo com vida parado. Olhe para uma árvore. Você pensa que ela está parada? Você não conhece mesmo. Não, ela não está parada. Dentro de uma árvore tem fluxo de seiva. Como fosse
como fosse um fluxo sanguíneo, e ela não pode parar. Porque se ela for cortada, ela morre. Sim ou não, igreja? Se ela for arrancada da terra, ela morre. Olhe para a terra. Mas que ela está parada? Não. Porque se ela está parada, ela não tem vida. Assim é o cristão. Se você sair das responsabilidades, correu dos problemas, corre dos problemas, da responsabilidade da sua vida, para tentar ter uma vida estável e parada, vou te falar, você vai morrer com Cristo. E é ponto final. Se você fala, não, esse ano eu não quero cargo, esse ano eu não quero fazer nada, quero ficar no meu banquinho, paradinho, quero ficar quieto. Ei, você vai morrer com Deus. Porque não existe vida parado. Não existe vida com estabilidade. Estabilidade não existe. Deus nunca falou na palavra em nenhum momento. Viva uma vida estável. Busque estabilidade. Ele fala isso? Ele fala, no mundo teremos o quê? Aflição. O pau vai cantar, meu amigo. É todo dia a sua vida. Mas tenha bom ânimo. Ele não fala, não, no mundo vai ser tranquilidade, só maravilha, relaxa aí, senta aí, relaxa. Ele falou isso? Então entenda, estar com Cristo é estar passando pela prova e dando glória a Deus. É, irmão. A mensagem é direta para você hoje, para você entender que estar parado é estar morto. E você se pergunta, mas aonde está Deus? Quando eu preciso. E aonde está você? Quando Ele precisou de você. Aonde está você? Quando Ele te convidou para sair da estabilidade, para voltar a viver. Aonde está você? Tem muitos que querem estar no banco, mas não sabem que o banco é o principal matador de cristãos. O banco esquenta, o banco acalenta, mas o banco mata. Você precisa estar em ação, em movimento, porque no dia que você parar e você vier essa igreja só para ouvir, e for para casa e não ler sua palavra, não ler a palavra, não falar para ninguém, não orar, não cantar, não pregar, não fizer o id e ficar só no sábado para a igreja, quarta para a igreja, domingo para a igreja, você está lá e ficar só papando sermão, você vai morrer. Na primeira oportunidade que o inimigo se levantar para aparecer aí para te criticar, você fala, eu não vou mais. Ah, que fulano falou de mim. E aí eu tenho uma frase para te falar, Quem sai da casa do Senhor, da igreja, por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Cristo. Vou repetir para você gravar. Quem sai por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Cristo. Reconheça quem é você. Reconheça quem Ele é. Então você vai entender. Ele não te abandonou. Talvez é você que do seu medo caminha para o deserto. Vamos para o segundo personagem de hoje. Vamos para a história de um homem chamado Daniel. É uma outra situação. Abra vocês, abra a Bíblia em Daniel capítulo 3. Estou com Daniel capítulo 3. A partir do verso 13, 14. Vamos ao 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui com os nomes babilônicos, né? O nome dele não é esse, né?
Qual é o nome dele? Você sabe o nome desses meninos aqui? Sim. Pode falar, irmão. Israel, Ananias e Azarias. Muito bem. Mas vamos lá. Esse nome aqui que eles colocaram. É verdade que vocês não se prostram e não prestam culto ao meu Deus? Próximo verso. Verso 14 ainda. E adoram a imagem de ouro que eu levantei? Verso 15. Agora, pois, 15, capítulo 3, verso 15. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som, ele fala da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus? Olha, essa aqui é a frase. E quem é o Deus, com D minúsculo? E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Eita, misericórdia, Senhor, glória a Deus. Muitas vezes, Satanás, irado, ele olha para você e diz: e quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos? Sabe, igreja, aqueles meninos, eles não tinham para onde correr. Não havia deserto que eles pudessem correr, como a história de Elias. A única coisa que eles podiam fazer era dobrar os joelhos ou não dobrar. Aqui é uma outra situação. E eu fico me perguntando, se eu estivesse lá no lugar deles, porque eu tenho certeza absoluta que dos jovens que eles trouxeram de Israel, muitos dobraram os joelhos. Mas muitos. Porque eles trouxeram muitos jovens de lá. Mas apenas 3, a minha não estava no momento, apenas 3 falou: nós não vamos. E quando você se coloca, afirmar a fé, disser: venha o que houver, haja o que houver, eu estarei fiel a ti, Senhor. Se prepare, pois pior virá. O inimigo se levantará e ele fará todo o possível para mostrar a tua fraqueza, para revelar o quanto você é fraco. Você quer ver um exemplo? Quando ele vai até Jó, e na primeira batalha ele perde, Satanás perde para Jó. Um demônio com toda a sabedoria do mundo perde para um homem humano. Ele perde. Satanás perde para Jó na primeira batalha. Porque ele fala assim, ó, vai lá, faça o que quiser, acaba com tudo, mas não toque nele. É a primeira batalha. Então, Satanás vai e mata quem? Primeira coisa, os bens. Muitos de nós não podem ver um bem sequer ser destruído ou ser perdido, que deixa a igreja, que deixa a fé. Então ele fala assim, vamos começar pelos bens. Porque talvez como só eu tiro nas fazendas dele, os gatos dele, as ovelhas dele, os camelos dele, eu tirar só os bens, ele já vai se curvar. Certeza. Por que ele fez isso? Porque a maior parte de nós fazemos assim. A maior parte de nós não podemos perder o carro. Não podemos perder a bicicleta usada. Que já passamos contra Deus. Ah, mas assim agora! Me roubaram o telefone! Já passamos contra Deus. Não precisa nem ser na família, só o telefone, só a bicicleta, já fica ligado com Deus. É ou não é? Oh, sim, não é? Eu perdi meu celular há uns anos atrás, eu deixei de ser crente, eu saí maluco, imaginando assim na rua, como você pegar o cara. Deixei de ser crente no mesmo dia, estou falando. Roubaram meu telefone na rua na minha rua, assim, próximo. E eu morava não, minha família mora num lugar, em Maceió, que é muito perigoso. E os donos na boca, todos os traficantes, os perigosão, é tudo meu conhecido. É tudo conhecido lá, cresceu junto. Cresceu todo mundo junto. E aí, quando eu falei, rapaz, foi roubado. Foi roubado. Quando deu mais ou menos 8 horas da noite, chegou na minha casa 5. Aleguinho, vem aqui na porta. Aí eu fui lá. Foi esse? Do amarrado. Foi esse? Foi ele? Pode falar sério. E eu disse, foi não. Bravo, foi não. Foi não. Aí desamarrou os caras, lá vamos procurar o cara. Onde é que você viu ele?
inacreditável. Eu saí na rua com mais uns 8 malandros armados para pegar o cara com o meu celular. Olha para essa história. Mas não era crente, já era crente, já era crente. Mas nesse momento eu ia matar o cara, eu ia ver o cara sendo volta na minha frente, por causa do celular. Só foi Satanás tocar só no celular. Eu já deixei de ser crente, fácil. Então vamos lá. Jó, pegue tudo, todos os bens. Tá? Jó não se curvou. Depois vai lá, Satanás toca nos filhos. Meu Deus, aqui dói. Aqui eu sei que dói. Porque perder um filho não é fácil. Imagine Satanás tocar no teu filho e dar a ele uma doença, que você perca teu filho. Talvez você tenha se curvado nos seus joelhos, Satanás. Porque a mulher que Jó fez isso, e a mulher de Jó era a mulher de Deus, assim como Jó, assim como seus filhos. E ela falou: fala aí mal do teu Deus e morre, homem. Mas não falou isso porque ela era ruim? Não, porque a ferida de perder um filho para uma mulher deve doer muito mais que um homem. Então aquela mulher ferida, ela falou: regride seu Deus, blasfema contra o seu Deus e morre, porque eu não aguento mais. Aquele homem cheio de ferida, perdendo os bens, os filhos, a mulher, e ele fala assim: a gente não tinha nada, Deus deu, Deus levou. Satanás perde a primeira batalha, então ele volta lá, com o rabinho entre as pernas. Realmente. Mas se agora tirar a vida dele, pela vida dele, olha, carne por carne, ele vai blasfemar. E ele vai lá, faz o quê? Bota jogos, se joga o pior jeito possível, podia deixar, parece todo cheio de ferida, raspando com um caco, que mesmo assim Jó, sem compreender, com medo, mas não blasfemou. Por várias vezes Jó falou assim: Senhor, eu me nego no pó e na cinza, porque amaldiçoo que eu nasci. Mas ele não falou que amaldiçoo. Tu és um Deus. Jamais Jó fez isso. E quando quando aqueles 3 jovens estão naquela situação, onde só tem 2 caminhos, ou você se dobra ao joelho, ou vocês passam pela prova, é necessário ter ousadia para se manter fiel. Porque não é fácil passar pela prova e se manter fiel. Então, ele fala: não, a gente não vai se ajoelhar, a gente não vai se dobrar, a gente não vai. E eles vão para a fornalha. Nesse momento, antes de entrar na fornalha, eu me imagino na pessoa daqueles meninos ali, eu me coloco lá, eu me imagino como fosse, por exemplo, um misério da vida, né? Eu me imagino lá, pensando: nós vamos morrer, aqui não tem pode morrer não, nós vamos morrer, que é só isso mesmo, é só morrer, mas pelo menos nós vamos morrer fiel, vamos só garantir, porque eu pensaria isso. Se eu escolhi que meus amigos não se dobrar, nós vamos entrar na fornalha, no todo caminho, nós vamos entrar, nós vamos morrer. Nós vamos morrer fiel. Nós vamos estar com Cristo, vamos estar com Deus. É maravilhoso. Mas quando eles entram na fornalha, a palavra de Deus fala que aqueles homens que empurraram a eles foram consumidos. Os homens que empurraram Daniel, era o Sadraque, Mesaque e Abednego, foram consumidos. Mas eles, nem cheirando a fumaça, ficaram. Porque havia dentro da fornalha de fogo um 4º homem. E Nabucodonosor se espanta e fala: e viemos quantos? 3, mas eu vejo 4. Sabe o que Deus quer falar com você hoje? Olha para mim aqui. Ele quer falar com você que muitas vezes ele vai te impedir de passar por uma prova. Mas na maioria das vezes, posso te falar com propriedade, 90% das vezes, ele vai estar com você na prova. Você entende a diferença? Na maioria das vezes, ele vai estar com você na prova.
Você vai passar. Você vai entrar. Mas Ele vai estar com você. Ele não permitiu que aqueles homens fossem queimados, consumidos, nem suas roupas. Até as suas ataduras que ficaram amarrados foram consumidas, mas só isso. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus que por mais que você passe pela prova, Ele estará contigo. Deus não impedirá de você passar, porque é necessário que você passe. Eu vou te falar, se eu não tivesse tantas experiências com Deus, e em minha vida, talvez eu não teria tanto o que falar quando eu fosse passar a mensagem. São as experiências que passamos que nos trazem perseverança na nossa fé. Um cristão sem experiências, um cristão sem experiência é o mesmo que um vaso sem nada. Ele é só um vaso. Mas um vaso sem nada serve para quê? Nós precisamos ser preenchidos de experiências espirituais. E a maior parte das experiências são desagradáveis. São experiências desagradáveis ao nosso paladar. Mas são agradáveis ao nosso espírito. Porque nós entendemos quem nós somos e reconhecemos quem Ele é. Vamos finalizar. Os 6 personagens de hoje. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. O personagem já chamou Saulo e hoje chama-se Paulo. Eu acho muito interessante a história de Paulo. Porque Paulo, assim como tantos outros, era um improvável. Eu me considero improvável. A minha esposa é improvável. Talvez vocês sejam improváveis. Pessoas que não tinham condição de estar onde estão. Eu sou o improvável. Eu vou te falar, Paulo era improvável. Paulo viu a morte de Estevão. Deu ok para apedrejar Estevão. Mas no céu, ele vai estar lá com Estevão. Eu quero ver esse encontro. Se tem um encontro, eu quero ver, vai ser a cara de Estevão quando ele olhar para a cara de Paulo. Dizer, você está aqui, rapaz. Imagina esse encontro. Imagina o encontro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, com Nabucodonosor no céu. Que encontro maravilhoso. Você conhece a história de Daniel? Mas no capítulo 4, Daniel vai encontrar Nabucodonosor lá na floresta. Ele parecia um bicho. E ele traz de volta Daniel em todos os momentos da sua vida na Babilônia. Ele testemunhou de Jesus. Para que um dia aquele homem, rei, que foi escolhido por Deus para ser rei, se convertesse e encontrasse a quem servir. Quando ele fala assim, só um Deus, há um Deus em Israel, só existe um Deus, é o Deus de Daniel. E reconhece quem é o Deus verdadeiro. E agora aqui Paulo, ele já passou por tanta coisa em sua vida, tanta coisa, tanto martírio, que no capítulo 11, verso 16, ele diz assim, ó, o sofrimento de Paulo, por amor do Evangelho. Verso 16, outra vez digo, ninguém pense que eu estou louco. Já começa assim. Mas se vocês pensam que sim, recebam como louco, para que eu também me gloriei por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, porque também eu me gloriei. Porque sendo tão sábio, de boa vontade, toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem
dê bofeteadas no rosto, para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. E ele começa. A partir do verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos de fadiga e vigília, muitas vezes em fome, em sede e jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Ele termina assim, ó, verso 30. Só tenho de me gloriar. Vou me gloriar no que diz respeito às minhas fraquezas. Amém, igreja? Amém. Você entendeu o que Paulo quis dizer aqui? Paulo quis dizer que na sua carreira, na sua caminhada cristã, o que ele mais passou foi a adversidade. O que ele mais passou foi a adversidade. Mas ele foi chamado por Deus. Ele ouviu a voz de Jesus. Mudou o nome dele. Quem mandou o nome dele? Jesus. Falou, não, você agora não é Saulo, agora você é Paulo. Jesus chamou ele. O discípulo chamado por Jesus, o último discípulo chamado por Jesus, o apóstolo Paulo, o homem que fez tanto pelo Evangelho. A maior parte das cartas que foi escrita no Novo Testamento, ele escreveu. Mas ele passou, vamos usar a palavra aqui mais humana, né? O pão que o diabo amassou, pela decisão que ele tomou, pela decisão de estar com Cristo. Mas a maior parte das igrejas aí, eu fico imaginando como seria essa igreja se Paulo visse essas igrejas aí. Elas pregam o conforto. O cristianismo pelo conforto. O cristianismo pela prosperidade. O cristianismo pelo não faça nada, Deus recompensará. O cristianismo pelo dê, só dê, que Deus te recompensa. É um cristianismo que Paulo não vivia. É um cristianismo que Paulo não pregava. E é um cristianismo que Deus nunca te convidou a passar. Eu estou passando por dificuldades. Há um tempo atrás, estava sem casa para morar e desempregado. Mas há um tempo, tipo assim, 10 dias atrás, 10 dias, e eu vou te falar. Vira para você e fala, meu Deus, cadê o Senhor? E a gente tem medo. A gente sente angústia, a gente chora. Quantas vezes minha esposa já enxugou minhas lágrimas? Quantas vezes eu já fico pego assim na madrugada com crise de ansiedade? E ainda acreditar que esse Deus está lá comigo. Isso é fantástico. Deus vai estar contigo. Ele pode acontecer 3 coisas na sua vida. São as 3 histórias que a gente leu hoje. Você pode passar por uma situação como Elias. Ele precisa te chamar. Fala, já tá bom, volta. Você não é outro pacote, volta. Pode acontecer. Ele precisa te chacoalhar assim e te chamar. Pode acontecer dele permitir você passar por uma grande prova, mas para você sentir que ele vai estar lá, junto com você, assim como os Sadraque e Mesaque e Abednego. Eles se manteram fiéis e Deus está. E pode ser que a sua vida seja como a de Paulo. Dureza e mais dureza, problema e mais problema. E parece que quanto mais problema você passa, mais firme fica a tua fé, mais rígida fica o teu encontro e tua comunhão com Deus.
Eu não sei se você está passando por uma situação como de Elias, como de Daniel, ou como Mas ele repete daí. a gente viu agora em 2 Coríntios, com Paulo. Mas o que eu quero dizer é que Deus está com você. Seja isso precisar te chamar, seja ele precisar estar contigo, ou seja na tua vida inteira, seja uma vida de tribulação. Porque tem pessoas que a vida inteira estão velhas e, meu Deus, é uma atrás da outra, eu nunca, Senhor, é assim. A sua vida vai ser marcada por desafios. Mas eu te falo, talvez se eu estivesse longe de Cristo, você não passaria por uma metade deles. Mas não teria a promessa que Ele te prometeu. Mantemos os olhos no alto e os pés firmes neste mundo. E logo vai passar. Logo vai passar. Fique em pé. Vamos falar com Deus. A gente vai louvar um hino agora. Logo após esse hino, eu quero orar com vocês. Mas antes de orar com vocês, eu gostaria de convidar vocês a, enquanto louvam o hino, vocês se ajoelhem, tenham um momento de intimidade com Deus, para falar com Ele. Senhor, minha vida não está fácil, tenho passado por essas dificuldades. Eu queria sentir o teu cuidado comigo aqui.